Eu quero começar aqui com o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Se a imagem sumir ou a imagem ou o áudio falar, vocês me avisam, tá? Por favor. Sumiu você. Eu sumi? Sumiu. Voltei. Seguinte, é o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, que é onde Pedro ele tem aquela famosa revelação de que Cristo é o Cristo, né, o Filho do Deus vivo, e é onde Jesus dá o ensinamento de que, na verdade, foi o Espírito Santo de Deus que revelou a ele. O porquê que teologia é importante? Nós temos, às vezes, o conceito de pensar que teologia é apenas para os acadêmicos, ou é algo muito teórico, algo muito distante, muito difícil de entender. Na verdade, não. A teologia ela é simplesmente a compreensão dos atos de Deus nas Escrituras. Então, todos nós, no fundo, somos teólogos. Todo mundo faz teologia. Mesmo aqueles que não têm um tipo de formação teológica, aqueles que não estudam teologia, até mesmo aqueles que não são crentes, todos nós fazemos teologia. E por quê? Porque o significado de teologia significa não somente o estudo sobre Deus, mas os discursos sobre Deus. Então, tel significa Deus e logia significa discurso. Ou seja, todo mundo faz um discurso sobre Deus. Todo mundo tem alguma coisa para falar sobre Deus. Então, tudo aquilo que é falado sobre Deus, tudo aquilo que é pensado sobre Deus, em certa forma, é teologia. Então, por exemplo, quando você diz que Deus é amor, você está fazendo teologia. Quando você diz, por exemplo, que Deus é bom, você está fazendo teologia. Quando você diz, por exemplo, que Deus salva, você está fazendo teologia. Toda vez que você afirma uma verdade das Escrituras, você está fazendo teologia. Então, em certa forma, todos nós que nos convertemos a Cristo e temos a Bíblia como regra de fé, nós fazemos teologia. Agora, o problema é a qualidade dessa teologia. Porque o que nós temos hoje é muita gente fazendo teologia ruim. É muita gente com conceitos sobre Deus distorcidos. É muita gente falando muita coisa sobre Deus que, olha, dá desgosto às vezes de ouvir. E por que isso acontece? Isso acontece porque às vezes as pessoas elas não dão atenção à palavra de Deus. Acontece porque as pessoas às vezes elas não dão atenção ao estudo da palavra de Deus. Então, sabendo que todos nós, fazemos teologia e que nós precisamos ter uma boa teologia, o que nós precisamos agora aprender é o que propriamente a teologia estuda. Então é o seguinte: todos nós temos uma concepção sobre Deus e sobre as Escrituras. Qual que é... Eu quero fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês me respondam, tá? Por gentileza. Que é o seguinte: por onde a gente deve começar a estudar teologia? É pela Bíblia ou é por Deus? Não sei se eu fui bem claro, mas existe duas doutrinas na teologia, que é a doutrina da Bíblia e a doutrina de Deus. Na doutrina da Bíblia, nós estudamos sobre a Bíblia, a natureza da Bíblia, e na doutrina de Deus, nós estudamos sobre Deus. Eu quero perguntar para vocês, por onde a gente começa? Nós começamos estudando sobre a Bíblia ou nós começamos a estudar sobre Deus? Podem habilitar o áudio aí e dar a sua opinião, por gentileza. Eu acho que é sobre a Bíblia. Tá, Davi então acha que a gente tem que começar pela Bíblia. Mais alguém? Eu acho que é pela Bíblia também, porque as Escrituras revelam Deus. Tá. Pela Bíblia. Pela Bíblia.
Heitor, você ia falar? Eu também concordo a parte da Bíblia, pela Bíblia. Pela Bíblia. Tá. Então, ninguém aqui escolheu começar sobre Deus, tá? Mas vamos lá, eu vou fazer uma pergunta aqui meio capciosa, uma pegadinha, para levar a gente a pensar. A gente começa pela Bíblia, mas por que a Bíblia? E não outro livro? Porque a Bíblia revela quem Deus é. Mas quem Deus é? O que a Bíblia diz que Deus é. Mais alguém? Eu não acho que é Por que sobre a Bíblia. Por que a Bíblia e não outro livro? O que garante, o que dá o caráter especial para a Bíblia? Que ela é a inspiração de Deus. Tá, aquela inspiração de Deus, mais alguém? Fiquem tímidos não, podem falar. Por que a Bíblia e não, por exemplo, por que a gente não começa a estudar, por exemplo, então, pelo Alcorão? Alcorão é a Bíblia dos islâmicos. O que garante que a Bíblia é o livro especial? Alguém? Um, dois, três. Vocês estão pensando ou vocês não querem responder? Pensando. É uma O que pergunta garante que a Bíblia é especial? Porque a Bíblia gerou manifestações. Tipo assim, não é algo que você lê e não tem uma ação. Faz gerar uma ação, entendeu? Matheus, tá fazendo barulho no microfone. Tá, saiu? Parou? Tá, então a Thay falou que pela Bíblia, porque a Bíblia gera manifestações. Tá, mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se eu estivesse na escola, eu ia falar, valendo um ponto, né? Mas eu não estou, então não tem como falar. Tá, então eu vou fazer outra pergunta. Vamos lá, participe aí. Se eu começo pela Bíblia, e vocês me falaram que começo pela Bíblia porque a Bíblia é um livro inspirado, né? Mas ela é inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. Tá, pelo Espírito Santo. Então, vocês me falaram que entre a Bíblia e entre Deus, a gente precisa começar pela Bíblia. Mas vamos pensar o seguinte, olha. Existem muitos teólogos que são ateus. Eles começaram a estudar teologia pela Bíblia, começaram a estudar o livro Bíblia, e muitos deles continuaram ainda ateus. Se para conhecer a Deus eu preciso começar pela Bíblia, por que eles ainda continuam ateus? Porque não teve a revelação do Espírito Santo. Ah, tá. Então a gente está começando aí a ver que não é somente a Bíblia, né? Sim. Entendi, é Deus, então. Tá, mas vai, então a Thay mudou para Deus. A gente começa estudando sobre Deus. Não Mas mudei. Não mudei. Mas que Deus, Thay? O Deus da Bíblia. Eu acho que é os dois. Eu acho que é os dois, então. E quem garante que o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro? Porque a Bíblia, se a Bíblia foi inspirada por Deus, então Deus é o Deus verdadeiro. Então tem que começar pelos dois. Ah, tá. Então vamos a juntar a resposta. Então a maneira certa de começar estudando teologia é pela Bíblia e por Deus. Seguinte, talvez possa ficar um pouquinho complexo, mas olha. A real compreensão sobre as Escrituras vai nos levar a ter uma real compreensão sobre quem Deus é.
o meu conceito sobre o que a Bíblia vai interferir no meu conceito sobre quem Deus é. E o meu conceito sobre quem Deus vai interferir na maneira que eu leio a Bíblia. Por exemplo, se eu creio que existe apenas um Deus, e esse Deus foi revelado em Jesus Cristo, e esse Deus se revela na sua palavra, então esse livro que eu tenho aqui em minhas mãos é a palavra de Deus. Se eu tenho uma Bíblia como a palavra de Deus, eu tenho então o conceito de que existe um Deus que se revela. Então, uma compreensão errada das Escrituras me leva a uma compreensão errada sobre Deus. Uma compreensão errada sobre Deus me leva a uma compreensão errada sobre a Bíblia. É por isso que nós precisamos ter em nossa consciência de que nós precisamos ter um real conceito sobre o que a Bíblia é e também um real conceito sobre quem Deus é. Agora, vamos lá. Nós temos um problema hoje que é o seguinte. Na pós-modernidade, nós temos várias ideias sobre Deus, um questionamento sobre as interpretações sobre quem Deus é, o que vai levar ao que nós chamamos de tirar o significado da palavra ou de Deus. Nós, como seres humanos, nós fomos criados, em certa parte, como seres limitados, comparado a Deus, tá? Então, existem dois conceitos em teologia, que é um conceito nós chamamos de transcendência e o outro é o conceito de imanência. Existe uma pergunta que nós fazemos em teologia que é o seguinte: é possível conhecer a Deus? É possível estudar a Deus? Ingrid, não sei se você está me ouvindo aí, mas é possível estudar a Deus? Eu acho que depende do conceito de estudar, porque se estudar for conhecer, sim. Exatamente isso. Não sei se vocês já tiveram contato com ateus que tentaram pedir para vocês provarem que Deus existe. E eles se baseiam na ideia de como se fosse possível pegar Deus e colocar Deus numa caixinha, levar para o laboratório e provar que Deus existe. Só que com Deus isso não é possível fazer, porque nós estamos falando de um Deus que ele é transcendente. A ideia de transcendente é a ideia de que existe um ser que transcende a realidade. Então, uma das características de Deus é ser transcendente, ou seja, ele é infinitamente maior, ele é infinitamente mais alto, ele é muito maior do que nós, ele está fora do tempo, porque ele é o criador do tempo. Aí, o que acontece? Muitas pessoas pegam esse conceito de transcendência e eles falam que não é possível conhecer a Deus porque Deus é um ser muito distante. Já tem um outro conceito, que é o conceito de imanência. Imanência é a ideia de que Deus está perto, dentro. Então, é um conceito de que diz que Deus está, na verdade, aqui conosco. E tratam Deus como um ser totalmente pessoal, que é quase como se fosse parte da natureza, que é o caso do panteísmo, que acredita que tudo é Deus. Davi, quer fazer uma pergunta? Não. É que você levantou a mão assim, aparece para mim aqui. Então, não? Não. Tá. Então, o conceito de transcendência é a ideia de que Deus está muito distante, e o conceito de imanência é a ideia de que Deus está muito perto. Se a gente for para os extremos, a gente vai acabar indo por um caminho oposto à Bíblia. Porque a Bíblia revela, sim, de que Deus é um Deus transcendente, ou seja, a Bíblia diz que os céus dos céus não podem conter a Deus, ou seja, Deus ele é muito grande, Deus ele é infinito, então a nossa realidade não pode conter Deus. Mas também, em certa parte, a Bíblia diz de que Deus ele é imanente, Jesus é conhecido como o Emanuel, Deus conosco, o Deus que se fez carne e habitou dentro de nós.
Então, qual que é o papel da teologia? A teologia, ela serve para fazer uma sistematização, pegar todos os conceitos que existe sobre Deus na Bíblia e traduzir de forma lógica e simples. Por exemplo, nós não conseguiríamos conhecer a Deus se Deus não tivesse revelado a nós. Então, existe uma doutrina bíblica chamada doutrina da revelação. O que significa isso? Significa que Deus se revelou aos seres humanos, tá? Nós, seres humanos, pecadores, não temos consciência alguma, capacidade alguma de conhecer a Deus sem que antes Deus tenha iniciado o processo de revelação. Então nós conhecemos a Deus em parte porque Deus ele se revelou a nós. E qual que é a maneira que nós usamos para conhecer a Deus? Nós usamos a linguagem. Simples. A maneira pela qual nós conhecemos e nos relacionamos com Deus é por meio da linguagem. Deus ele capacitou o homem com a linguagem para que o homem se relacionasse com Deus. Agora, é possível, Tainara, é possível esgotar toda a nossa linguagem para falar sobre Deus? Ou ainda vai faltar palavras para expressar? Ainda vai faltar palavras para expressar. Vai faltar. Só que muitos usam isso como um argumento contrário ao estudo sobre Deus. Alguns dizem assim, olha, mas a nossa linguagem não consegue dar conta da grandeza de Deus. A nossa linguagem não consegue dar conta de conhecer a Deus. Alguns chegam a dizer que a nossa linguagem sobre Deus é opressiva, essas coisas. Mas é o seguinte, Deus ele capacita o homem com intelecto, com sabedoria, e Deus se revela por meio da linguagem. Então, toda a linguagem que nós temos disponível é a linguagem que Deus vai usar para se revelar aos seus filhos. Então, nós temos um Deus que é transcendente, que é infinito, ao mesmo tempo que é imanente, ou seja, está perto da gente, que decidiu se revelar aos seres humanos por meio da linguagem, e essa linguagem está registrada nas Escrituras. Então vamos lá, Mateus, como que a gente pode definir o que é a Bíblia? A Bíblia é a linguagem pela qual Deus se revelou ao homem, tá? Então nós temos Cristo como o Verbo por excelência, né, a palavra encarnada, e nós temos a Bíblia como a comunicação entre Deus e o homem. Há um conceito na teologia onde nós falamos que Deus é um agente comunicativo, ou seja, Deus fala. E Deus fala por onde? Deus fala por meio das palavras, das Escrituras. Então, qual que é o objetivo da teologia? O objetivo da teologia é estudar os discursos de Deus na palavra. É simplesmente isso, sabe? Teologia não esfria o crente. Teologia não desvia o crente. A teologia não faz o crente ficar fraco na fé. A lei que mata, a letra que mata, que o apóstolo Paulo cita, não é a letra da palavra, é a letra da lei. Então, estudar teologia não vai matar você. Estudar teologia não vai esfriar você. Na verdade, a teologia, ela é um serviço nosso a Deus. Porque é o seguinte, a maioria de vocês aqui ainda estuda ou tem contato com outras pessoas. E como eu falei no começo, todos nós somos teólogos. Todas as pessoas fazem teologia sobre Deus. Só que existem algumas teologias que são erradas. Existem alguns conceitos sobre Deus que são errados. Agora, como que eu vou conseguir corrigir esses conceitos? Por meio da teologia.
Tá? Então, a teologia não é o estudo frio das Escrituras. Não. A teologia é uma disciplina que, movido pelo Espírito Santo, faz o nosso espírito e o nosso intelecto a conhecer a Jesus. É o que o salmista diz, olha, vem, provai e vede que o Senhor é bom. O provar tem a ver com o nosso espírito. O ver tem a ver com o nosso intelecto. O evangelho não joga o seu cérebro fora. Tá? Paulo várias vezes chama a atenção da igreja em Coríntios, e o apóstolo Pedro também faz isso, dizendo que os crentes eles eram imaturos na fé. Tá? Você falou assim que muitas pessoas fazem teologia errada e que essa teologia errada é explicada, tipo assim, corrigida pela própria teologia. Aí essa teologia seria, tipo, da Bíblia, né? A Bíblia, no caso. Exatamente, porque a teologia é simplesmente o estudo da Bíblia. Então, todo o conteúdo da teologia é a Bíblia. Sim. Entende? Agora, entendeu? Pode continuar, eu quero saber. Oi? Pode falar. Fala, termina o que você tava falando. Não, pode falar. Não, só falei, entendi. Termina agora. Tá. Então, assim, essas teologias que as pessoas fazem, esses conceitos, e por incrível que pareça, gente, e isso é um perigo, as principais heresias são erros, tá? Erros doutrinários. As principais heresias, elas vêm da Bíblia. Por incrível que pareça. Por quê? Por quê? Por causa de uma má interpretação da Bíblia. Então, por exemplo, nós temos o problema dos extremos, tá? Existe uma verdade na Bíblia, por exemplo, de que nós estamos no período da graça. Todos concordam? Uhum. Estamos no tempo da graça, todos concordam? Nós não somos salvos pela lei e pela graça, tudo bem? Davi, você concorda? Sim. Heitor, você concorda também que a gente está no tempo da graça? Sim, concordo. Você também concorda? Estamos no tempo da graça? Acho que sim. Sim, acho não, sim, com certeza. Efésios 2, capítulo 9. Sois salvos pela graça mediante a fé. Então, essa é uma verdade. Tudo bem? Nós somos salvos pela graça. Agora, se eu enfatizar somente a graça, qual que é o perigo? O perigo é de eu entrar numa ideia de graça barata. O que é a ideia de graça barata? É o seguinte, olha, eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque eu sou salvo pela graça. Então eu posso sair pecando à vontade, por quê? É graça. Entende? Esse é um extremo. Então eu pego uma verdade da Bíblia, que é a graça, e eu transformo ela num erro. Eu pego a verdade da graça e transformo a graça numa libertinagem. A ponto de que o apóstolo Paulo fala assim, olha, traduzindo, a graça não é um cartão de crédito que você vai sair pecando aí e passar o cartãozinho da graça. Né? Paulo diz, olha, estamos na graça, mas vamos viver no jugo do pecado? Não. Então é uma verdade que, levada ao extremo, pode gerar uma heresia. Agora, por exemplo, nós temos a lei de Cristo. Nós ainda estamos debaixo de uma lei, tá? Só que se eu enfatizar de forma excessiva essa lei, eu vou cair no legalismo. E aí eu volto a ser salvo pela lei e não pela graça. Então eu pego uma verdade que cara, assim, existem leis nas escrituras, existem princípios que eu preciso cumprir.
Agora, se eu levo isso ao extremo, a gente vai entrar na ideia de que não, olha, se você não fizer isso, você não vai ser salvo. É a ideia de salvação pelas obras. Conseguiram entender? Consegui, muito obrigada. Então, toda heresia, querendo ou não, ela surge da Bíblia. E o que cabe a nós? O que cabe a nós é uma interpretação correta das Escrituras. E nós fazemos isso, claro, com a ajuda do Espírito Santo, e segundo, com o estudo das Escrituras. É algo que está assim, em muito sucesso hoje, né? Deus é amor. Deus é amor? É. Um dos atributos de Deus é amor. Só que Deus só é amor? Não. 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 Se eu enfatizo somente a ideia de o amor de Deus, não, Deus é só amor, é amor, é amor, onde que fica a justiça de Deus? Onde que fica o juízo? Amor e justiça em Deus não são opostos, não são oposição. Faz parte do mesmo caráter. Então, a gente não pode cair em pegar algumas verdades da Bíblia e levá-las ao extremo, porque aí nós podemos cair no erro de heresia. Então, é o seguinte, para que serve a teologia? A teologia serve para servir. E servir como? Servir trazendo compreensão sobre os ensinamentos de Cristo. Porque a teologia, ela reúne tudo aquilo que Deus revelou nas Escrituras e ela traduz de modo entendível, de modo ensinável. Então, a teologia, ela é uma ferramenta para nos levar a crescer em graça e em conhecimento. A teologia, ela vai servir não somente para você defender a fé, porque Pedro diz que nós devemos ser obreiros aprovados que manejam bem a palavra. Então, manejar bem a palavra é mandamento, tá? Mas manejar bem a palavra não serve apenas para dar razão para a nossa fé. Serve também para o nosso relacionamento sobre Deus, porque, gente, quanto mais nós conhecemos a Jesus, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos rendemos a Ele. Quanto mais nós estudamos a Bíblia, quanto mais nós estudamos as Escrituras, quanto mais nós entendemos a revelação de Deus por meio da palavra, mais o nosso coração se dobra mediante a grandeza de Deus. E olha, gente, a gente nunca vai esgotar isso. Não é que as palavras se renovam a cada dia, tá? Porque são as misericórdias que se renovam. Mas a palavra ela não se esgota. Lembra que eu falei que a nossa linguagem ela é insuficiente? Então, todos os dias, quando nós nos dispomos a estudar sobre Deus, sobre a palavra, mais nós vamos conhecendo a Deus e mais o nosso coração vai se rendendo a Deus. Então, a teologia, ela não é apenas uma matéria fria da faculdade, da academia, não. A gente pode ver a teologia como o esqueleto do nosso corpo. Porque nós precisamos ter uma fé correta. Nós precisamos ter um serviço correto. Nós precisamos ter uma intimidade com Deus correta. O que vai fazer a gente ter uma compreensão correta sobre Deus é a teologia, que é justamente o estudo da palavra. Então, enxerguem a teologia como o esqueleto de um corpo. É o que mantém em pé, sabe? É o que dá movimento, é o que dá constância, é o que dá sustentação. Se a gente não se apegar ao estudo da palavra, nós iremos estar fracos na fé, nós ficaremos como crianças da fé e nós não iremos avançar na revelação de quem Deus é. Então, duas coisas que a gente tem uma precisa... pergunta. Oi, pode falar. Então, tipo assim, para a gente estudar a teologia, ela, tipo assim, ela tem que ser
revelada pelo Espírito Santo, muitas vezes, né? Tipo, a gente tem que ter a ajuda dele. Com certeza. Mas a minha pergunta é, tipo assim, muitos pastores hoje em dia têm, né? Que eles devem estudar teologia também, né? Eu não sei, essa aqui é a minha dúvida. Mas eles acreditam que, é como você falou, né? Que eles pegam muito só Deus é amor. E acabam, como hoje em dia tem, tipo, igrejas que aceitam casamentos de gays, essas coisas. Então, eles têm eles não devem ter essa revelação do Espírito Santo, né? Para acreditar nisso, tipo, somente nisso. Não tem a revelação do Espírito Santo e tem uma mal teologia. Ah, sim. Lembra que eu falei? Não é só ter o Espírito Santo, tá? Até porque, gente, olha, para ser sincero, eu já conheci pessoas que tinham o Espírito Santo, que amavam a Deus, que amam a Deus de coração, mas que possuíam uma teologia horrível. Como isso é possível? Simples. Vamos lá. Vamos supor, Bruna, que você e o Davi vão construir uma casa. Eu quero fazer uma analogia aqui bem simples para vocês entenderem, tá? Você e o Davi vão construir uma casa, tá? Sim. Para se construir uma casa, precisa de um pedreiro, arquiteto e engenheiro, tá? Essas três coisas. Vamos colocar que essas três coisas sejam o Espírito Santo, tá? Só que só tendo o pedreiro, o arquiteto e o engenheiro se faz uma casa? Não. Precisa do quê? Dos materiais. Dos materiais. Maravilha, vamos lá. Na nossa analogia aqui, quem que é o pedreiro, o engenheiro e a parte aqui que é da arquitetura? É o Espírito Santo. Sim. Tá? Qual que é o material, então, da construção? A Bíblia. A Bíblia. Então, basta apenas ter o pedreiro em casa? Não. Basta apenas ter o material em casa? Não. É por isso que eu tenho tive professores que eram excelentes na Bíblia, mas que eram ateus. Entendi. Porque a Bíblia é um livro que pode ser estudado por qualquer pessoa, tá? É um livro de literatura, tá? Existem ferramentas para estudar a Bíblia como se estuda Platão, sem problema. Agora, o que faz eu ver sentido nas Escrituras é o Espírito Santo. Então, há muitos pastores que acabam tendo, caiu aqui, que eles amam o Espírito Santo, só que eles não têm o material da construção. Ou seja, eles são fracos de Bíblia, eles não leem a Bíblia, eles não estudam a Bíblia. Então acabam sendo levados, como Paulo diz, por ventos de doutrina. Então eles preferem ir por um modismo, por erros teológicos, do que eles se empenharem em estudar a Bíblia. Porque, gente, estudar a Bíblia, assim, precisa de empenho. Precisa de empenho, precisa de dedicação. Você vai ter que gastar tempo, você vai ter que ler outros livros, você vai ter que ler pessoas que já estudaram mais do que você. Você vai ter que, certo nível aí, ter que estudar um grego, ter que estudar um hebraico. Entende? Então, o estudar a teologia é algo sério. Agora, muitos pastores até têm ali a paixão pelo Espírito Santo, mas não tem o conteúdo da palavra. Aí agora, você até comentou sobre as pessoas que sempre... Sabe que aquelas pessoas que sempre pregam as mesmas coisas? Que é como se não tivesse conteúdo? E por que não tem conteúdo? Porque não tem nada para ensinar da Bíblia. E como que nós crescemos em conhecimento? Por meio da teologia. Sabe? E eu repito, o fazer teologia não é você saber lá o grego, o hebraico,
você ir lá fazer um mestrado. Não, sabe, aquele estudo diário que você faz da Bíblia? Isso é teologia. De você ter à sua disposição um dicionário. Que, você vai ler palavras na Bíblia que você não vai entender. Só que a gente... O áudio voltou. Às vezes a gente lê a Bíblia como se fosse um jornal. A gente não tem um empenho, sabe, em realmente escavar, porque é trabalhoso. Então, a teologia nos ajuda no nosso relacionamento, tá? Porque uma teologia que não faz você dobrar os seus joelhos perante a grandeza de Deus é uma falsa teologia, é uma teologia ruim. Então, a teologia nos leva a dobrar os nossos joelhos em graça, em reverência, em temor à grandeza de Deus. Segundo, a teologia nos dá conteúdo no que nós iremos falar com as pessoas. Não é apenas defender a fé, é pregar a Cristo. E para isso serve a teologia. Então encarem a teologia como uma ferramenta, porque a teologia é uma ferramenta que você pode usar, primeiro, para aprender mais sobre Deus e para aprender sobre você mesmo, até porque o nosso manual de instrução nosso é as Escrituras. Então, quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu conheço a Deus, e quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Então, Deus se revela por meio de Jesus e por meio da sua palavra. Mais alguma pergunta, gente? Comentário? Por enquanto, não. Mais Também alguém? não. Tá. Então é o seguinte, existem algumas matérias, eu já vou encerrar aqui, tá? Existem algumas matérias na teologia, algumas disciplinas, tá? Porque a teologia é um campo muito amplo, tá? Envolve psicologia, filosofia, um monte de coisa, tá? E eu vou focar no ramo da teologia que nós chamamos como teologia sistemática, tá? Que é uma sistematização dos principais conteúdos da Bíblia. Então, nós iremos ver sobre quem Deus é, nós iremos ver o que a palavra de Deus é, a natureza da palavra, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, tá? Eu quero, na semana que vem, trazer algumas dicas de leitura, de como ler, de como estudar a Bíblia, e também assuntos diversos, tá? O que der na telha, às vezes eu venho aqui e compartilho com vocês, tá? Vocês também podem sugerir conteúdos para a gente poder trabalhar aqui, tá? Eu vou sempre tentar, que eu faço esse compromisso, tá? Tentar sempre mandar antes para vocês um PDF com o que eu vou falar, tá? Eu vou escrever. Então, no caso de hoje, eu mando amanhã para vocês escrever o que a gente falou aqui de forma geral, para vocês poderem imprimir, né, esse PDF, vocês poderem estudar. Tudo bem, gente? Maravilha, maravilha. Gente, obrigado por terem ficado até aqui, tá? Por terem participado. Essa primeira aqui é mais uma de teste, tá? Pra gente poder ver como funciona também, eu me ambientar a essas coisas aqui. Muito obrigado por ter ficado até agora, tá? Deus abençoe você. Eu oro para que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente com entendimento sobre a palavra e colocar o seu coração em chamas por conhecer a Jesus, tá? Fechou? Pergunta. Oi. Como funciona uma aula de teologia, tipo, sei lá, numa faculdade, num lugar grande? Do mesmo jeito que funciona as outras matérias. São separados por grades. Então, cada dia da semana você tem uma aula de um conteúdo específico. Entendi. Geralmente, do conteúdo mais simples para o mais avançado. Ok. Tá? O que eu quero fazer com vocês aqui de forma bem geral, tá? Vim com conteúdo mais simples, depois vim com conteúdo mais pesado, e nas próximas aulas eu vou passar aqui para vocês a apresentação em PowerPoint também, tá? Matheus, Oi.
Essas aulas, vai ser só de sábado ou não? A galera voltou mais de sábado, né? Mas a gente pode ver outro dia, mano. Não, tá bom. É porque eu pensei que ia ter, tipo, na semana, aí já não ia dar pra mim fazer. Mas tá bom. Sábado, Não, a gente faz quando for. só de sábado mesmo, tá? Entre esse horário entre as 10 horas e 10h15, tá? Tá bom. Fechou então, gente? Fechou. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Obrigado, tá? Tchau, tchau, Ingrid. Tchau, Tchau. galera. Obrigado. Até amanhã. Tchau, boa noite. Deus abençoe, gente. Obrigadão. Tchau, até amanhã. Até.